E o dia que um episódio de Pokémon teria feito mais de 10.000 crianças convulsionarem no Japão? Talvez você já tenha visto esse tipo de aviso em serviços como a Netflix ou a Amazon Prime. E talvez esse episódio de Pokémon seja o motivo deles existirem. O ano era 1997 e lá no Japão foi ao ar um episódio de Pokémon que se passava numa espécie de realidade virtual e no qual aparecia um Pokémon chamado Porygon. Em um dado momento, o Pikachu soltava um choque do trovão. Foi aí que os animadores da série resolveram utilizar um recurso chamado paca-paca, no qual duas cores ficam se alternando de forma muito rápida. Eu obviamente não vou colocar o trecho aqui por motivos óbvios, mas se vocês quiserem assistir, vocês encontram facilmente na internet. Segundo um pesquisador que escreveu um artigo sobre esse fenômeno, sim, crianças de fato convulsionaram por causa desse episódio, mas esse número de 10.000 tá extremamente exagerado e as coisas não aconteceram bem assim. Segundo esse pesquisador chamado Benjamin Radford, o percentual de crianças que tem esse problema chamado epilepsia fotossensível não é tão grande assim para ter causado essas convulsões em tão larga escala no Japão nesse dia. Foi aí que ele decidiu fazer uma pesquisa nos registros médicos da época e descobriu algo muito interessante. Algumas crianças de fato deram entrada nos hospitais com sintomas como convulsão, tontura ou visão borrada no dia que o episódio foi ao ar. Mas a grande maioria dessas crianças só foi para o hospital no dia seguinte, quando o episódio tinha sido reprisado. Só que no dia seguinte, esse assunto já estava sendo falado grandemente na mídia, nos pátios de escola, entre os pais. Já estava todo mundo comentando que crianças tinham tido convulsão. E aí, no dia seguinte, mais crianças tiveram convulsão quando assistiram essa reprise. Aliás, o número que ele levantou é de 600 crianças no primeiro dia que o episódio passou. Segundo esse pesquisador, o que pode explicar isso é um fenômeno conhecido como histeria coletiva. Já que o assunto estava sendo falado no país inteiro, isso pode ter influenciado as crianças que assistiram à reprise e ter feito elas, de fato, sentirem sintomas muito parecidos com o que as crianças que, de fato, convulsionaram sentiram. E não seria um caso de fingimento. As crianças realmente sentiram isso. Esse pesquisador publicou um artigo sobre isso em 2001 no Southern Medical Journal. Então, resumindo, sim, o problema aconteceu, mas não nessa escala gigantesca.